Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e junto com Camila Pepe e Jonas Sertório vamos falar sobre a importância da comunicação no desenvolvimento da cultura de inovação. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. Como a gente já comentou aqui em outros episódios, diferente de outras áreas, na saúde, a inovação enfrenta resistência atrelada a alguns medos e receios, já que qualquer falha pode representar a perda de uma vida. Soma-se às dificuldades uma potencial relutância às mudanças e ao aprendizado, além de uma preocupação quanto à possibilidade de substituição de humanos por máquinas no cuidado. Agora, apesar de algumas barreiras, a trilha da inovação é um caminho sem volta. As inovações em saúde já são uma realidade. Aqui no podcast mesmo, a gente já trouxe questões importantes relacionadas à inteligência artificial, big data, procedimentos robóticos, uso de realidade aumentada e telemedicina. Jonas, entre os pontos fundamentais para as transformações necessárias estão a educação e o treinamento de profissionais, que a gente já falou bastante até em episódios anteriores. Mas no centro de tudo está a comunicação, que é fundamental para que a inovação seja de fato levada à ponta, aplicada por todo o ecossistema, incluindo gestores, prestadores, profissionais de saúde e pacientes. Como as estratégias de comunicação podem ser usadas para reduzir as assimetrias de conhecimento no campo da inovação em saúde? Bom, Laura, se tudo que é inovador carrega incertezas, o ato de comunicar tem um peso significativo na implementação de tecnologias e de processos que surgem no universo da inovação. Assim como sua origem latina, a palavra comunicação é o caminho para tornar comum, compartilhar as inovações com clareza, confiabilidade e segurança. Aqui, o tornar comum em um cenário ideal representa a incorporação de uma determinada inovação no dia a dia dos processos. O papel da comunicação é amplo, permeando a superação da resistência à inovação, a redução de incertezas, o auxílio no processo de implantação, o engajamento de todos os envolvidos e a criação da cultura de inovação. Espera-se ainda que ela exerça um papel de facilitadora na captação e na transmissão de necessidades e dores de todas as partes. Semelhante ao que ocorre com a inovação, saúde e comunicação também estão intimamente vinculadas. Por um lado, a comunicação científica é responsável por divulgar as evidências clínicas que comprovam que determinado tratamento inovador é eficaz e seguro. Esse tipo de informação é direcionado à classe tecnicamente qualificada. No campo da saúde pública, o Brasil é referência em campanhas de prevenção ou tratamento. Esse tipo de comunicação coletiva, aqui voltada para o público leigo, é capaz de trazer melhorias relevantes na saúde da população. Diferentes níveis de conhecimento técnico entre os múltiplos atores do sistema de saúde geram assimetria de informação e uma preocupação ainda maior com a disseminação de conhecimentos sem embasamento científico, que podem ser absorvidos pela população de forma inadequada. A responsabilidade dos comunicadores no campo de inovações em saúde é crescente em tempos de difusão ampla e rápida de conteúdos nem sempre verídicos. Cabe também ao próprio setor atuar para combater esse tipo de prática. Desde 2016, o Google e o Hospital Israelita Albert Einstein, por exemplo, possuem uma parceria que mantém informações atualizadas sobre as condições e doenças mais buscadas pelos usuários globalmente. A iniciativa é fundamental para a geração de conteúdo confiável que passa por uma curadoria do corpo clínico do hospital. Quem está no papel de paciente aceita cada vez menos o desnível de informação. Ele quer estar bem informado para tomar suas próprias decisões e conduzir o cuidado com a própria saúde. A gerente médica de experiência do cliente do Hospital Albert Einstein, Flávia Camargo, ressalta a relevância da comunicação entre profissionais e pacientes no processo de melhoria do cuidado assistencial. Os profissionais de saúde são formados para dizer ao paciente o que ele precisa, mas os sistemas de saúde e os modelos acabam sendo criados com o que nós acreditamos que ele precisa. A chave dessa mudança está em ouvirmos genuinamente o que as pessoas esperam e precisam. Precisamos mudar um pouco de posição de quem dita o que é necessário e passar a ouvir e co-criar com pacientes e com a equipe multiprofissional. Assim, conseguiremos criar o melhor modelo de cuidado para as pessoas de maneira geral, a partir da visão delas, dentro de um frame que considere qualidade e segurança.
Aliando tecnologia e comunicação, um sistema de Speech Analytics foi implementado no Contact Center do Hospital Albert Einstein. Ele consegue perceber e antecipar como as pessoas estão se relacionando com o hospital. Além de dados operacionais, como o tempo médio de atendimento, haverá cada vez mais informações precisas, como o calor da voz e as emoções do paciente, questões e grupos de palavras utilizadas de forma muito dinâmica. Além de dados operacionais, como o tempo médio de atendimento, haverá cada vez mais informações precisas, como o calor da voz e as emoções do paciente, questões e grupos de palavras utilizadas de forma muito dinâmica. O sistema está na fase de alimentação de inteligência à máquina. Conhecendo cada vez mais o comportamento das pessoas, é possível atendê-las melhor e de maneira cada vez mais personalizada no futuro, finaliza a gerente médica. Camila, o Jonas trouxe essa visão da comunicação da inovação, dos achados nas pesquisas científicas e também da informação de qualidade disponível para o paciente. Mas qual é o impacto da boa comunicação no ambiente hospitalar? Então, Laura, o ambiente hospitalar, ele concentra diferentes players e cenários. A importância da comunicação é sempre um ponto de atenção no Hospital Einstein, que tem a cultura de inovação, mantendo a interlocução de gestores, profissionais de saúde e pacientes nas transformações tecnológicas vivenciadas. O médico, por exemplo, precisa se comunicar com seus pacientes. Como ele é convencido de que uma nova tecnologia funciona e como passar a segurança necessária para o usuário. Como alertar sobre os riscos envolvendo a inovação. O paciente também precisa se comunicar com os profissionais de saúde para receber a assistência adequada. Um dos exemplos de uso da tecnologia é a atribuição dos scores de dor para que suas necessidades sejam atendidas pela equipe responsável pelo cuidado. Essa manifestação inicia um ciclo de comunicação envolvendo a central de monitoramento assistencial, o profissional de saúde e o usuário. Cláudia La Selva, que é a diretora de operações e de enfermagem no Einstein e responsável pela central de monitoramento, explicou que o hospital entendeu que um indicador relacionado à atenção à dor era bastante importante e impactava diretamente a experiência dos pacientes. Por isso, foi criada uma rotina de questionar o paciente proativamente se ele sentia dor. E Jonas, do ponto de vista da gestão, qual a importância da comunicação institucional no processo de mudança cultural para o fortalecimento da segurança hospitalar? Bom, Laura, a subnotificação de eventos, sejam eles erros médicos ou situações de alta gravidade, é uma grande barreira na superação de questões relacionadas à segurança. Cerca de 10% dos erros médicos são notificados de forma voluntária, mesmo em centros de alta cultura de segurança. A subnotificação decorre geralmente de problemas comportamentais e dificulta a implementação dessa cultura. O médico intensivista do Hospital Israelita Albert Einstein e especialista em segurança do paciente Gustavo Genot ressalta a importância da inovação e da comunicação nesse cenário e vislumbra um futuro positivo na área. De acordo com o médico, esse processo será muito mais eficiente com a participação da tecnologia de centrais de monitorização à distância, melhora da comunicação, a antecipação da deterioração clínica de pacientes, predição de riscos e prevenção de eventos. Líder na área de ciência de dados e analytics do Hospital Israelita Albert Einstein, o médico Edson Amaro Jr. explica como funciona a lógica de utilização de tecnologia de dados e de modelos preditivos, que demandam também uma comunicação clara sobre possibilidades e limitações. De acordo com o médico, se você tem um algoritmo com 93% de acurácia, você também tem que discutir antes como lidar com 7% de inacurácia. Você tem que discutir o que fazer, inclusive pensar como deve ser a comunicação. Nós temos que traduzir essa incerteza e qual será a ação prática para lidar com isso. E até mesmo como conversar com o paciente sobre isso. Em algumas áreas da medicina, quando o cirurgião indica um procedimento para um paciente, ele fala quais os riscos e, por exemplo, se vai ser necessário ficar em um leito de UTI. Tudo é avisado antes. E exemplos como este podem ser uma das fontes para pensar durante a fase de adoção de algoritmos na prática. Todas essas abordagens sobre o uso da informação no sistema de saúde geram uma reflexão sobre o papel de cada agente na cultura da inovação. Em um cenário inovador e incerto, tanto a comunicação interpares como a comunicação com o público precisam evoluir de forma semelhante, buscando o melhor caminho para que os pacientes tenham acesso às novas tecnologias e aos novos processos, visando a saúde com qualidade e segurança para todos. É assim que a inovação acontece. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Gustavo Genot, médico intensivista e médico especialista em segurança do paciente no Einstein. Bem-vindo, Dr. Gustavo. Muito obrigado, cara.
Doutor Gustavo, para começar, a gente falou anteriormente sobre o papel da comunicação institucional como uma das ferramentas de fortalecimento da segurança hospitalar. E aí eu queria te perguntar como é que você vê na prática essa integração entre a inovação, e aí falando de tecnologia, de processo, e a comunicação, trazendo benefícios para os médicos e também para os pacientes. Não, perfeito, isso é uma excelente pergunta. O Departamento de Segurança é visto muito como uma área de fiscalização, de punição, né? E o nosso objetivo exatamente não é esse. O nosso objetivo é encontrar processos críticos de falhas para a gente poder otimizá-los e evitar recorrências de erros. Então, é muito importante a cultura de segurança de um departamento para entender que a segurança é um aliado para melhorar a performance na beira do leito. E um exemplo que eu estava conversando com vocês anteriormente é o exemplo da nossa central de monitorização, que é uma central que fica bem distante da beira do leito, mas consegue ser uma segunda camada de proteção para os pacientes. A gente tem prontuário eletrônico, tem vários dados de exames complementares, sinais vitais, exames de imagem, enfim, tudo referente ao paciente é associado às câmeras. Eu consigo jogar as imagens das câmeras para essa central de monitorização remota. E ela é uma grande segunda camada de proteção. E muitas vezes a nossa grande barreira é a comunicação dessa central de monitorização remota com o time da beira do leito. E muitas vezes o time da beira do leito não enxerga o nosso departamento de monitorização, a central de monitorização, como um aliado, e sim como um fiscal. Então, essa comunicação institucional, orientando as equipes e mostrando os mecanismos de proteção para melhorar a segurança do hospital, que efetivamente vai melhorar o desfecho dos pacientes, é fundamental. E isso a gente vê muito a questão de cultura de segurança. Se eu tenho cultura de segurança, jamais eu vou achar que uma câmera ou uma interferência externa que esteja me auxiliando a monitorizar o paciente vai fazer mal para mim ou para o meu paciente. Então, se eu tenho cultura de segurança, eu entendo perfeitamente isso. Que esses parâmetros, esses dados são importantíssimos para melhorar minha performance na beira do leito, e tudo isso voltado para um resultado melhor para o paciente. O nosso cuidado é sempre centrado no paciente. E, doutor Gustavo, aproveitando que você está comentando essa questão do cuidado centrado no paciente, a gente vê cada vez mais novas tecnologias surgindo, né? Sempre pensando nesse cuidado do paciente, tecnologias cada vez mais inovadoras. A gente sabe que todas essas tecnologias passam por testes em ambientes controlados dos ensaios clínicos, fase 3, por exemplo, mas se fala muito da importância da gente estar avaliando essas novas tecnologias no ambiente do mundo real, né? No dia a dia do uso do paciente. Então, eu queria que você comentasse um pouco, até pensando nessa questão da segurança do paciente, a importância da gente ter acesso a esses dados de mundo real e comunicar esses resultados de uma maneira mais aberta para os pacientes e para a população como um todo. Não, perfeito. Então, a incorporação de novas tecnologias, sem dúvida, pode trazer um grande benefício para o cuidado do paciente na beira do leito. Entretanto, eu preciso ter muita certeza que aquela tecnologia vai se adaptar ao nosso ambiente de trabalho. Eu tenho que customizar essa nova tecnologia para o local onde eu trabalho, né? Por exemplo, como eu havia falado, se eu trouxer uma tecnologia de ponta do melhor hospital americano diretamente aqui para o Einstein, pode ser que ela não funcione na sua plenitude, porque as nossas condições aqui em São Paulo são muito diferentes do hospital americano em questão. Então, eu preciso customizar, adaptar essa nova tecnologia à nossa realidade de trabalho. E fazendo um paralelo com o serviço público, por exemplo, a grande maioria dos hospitais de serviço público não dispõe de prontuários eletrônicos. Então, se a gente quiser montar uma central de monitorização, como eu falei na outra questão, se eu não tiver um prontuário eletrônico, eu vou gastar uma nota numa nova tecnologia e não vou conseguir usar ela por completo, né, adequadamente. Então, não adianta, eu tenho que adaptar a tecnologia à minha área de atuação, ao meu ambiente local, e tentar ser o mais completo possível para poder usufruir o máximo daquela nova tecnologia. Mas não é simplesmente incorporar uma nova tecnologia como plug and play, né? Você vai botar ali e já sai funcionando. Não é bem assim, eu preciso adaptar às realidades locais, né?
Isso é até uma questão, né, que a gente discute como os dados que são feitos nesses ambientes controlados, como eles podem ser aplicados na realidade, tanto no sentido de estrutura, né, muitas vezes, e também no sentido do perfil das pessoas que são estudadas, né, como é que a gente extrapola isso para a nossa realidade. Eu acho que tem um outro ponto também da comunicação. A gente está falando aqui nesse episódio hoje sobre comunicação, como comunicar, né, esses achados, né, essas atualizações que a gente vê. A medicina, ela evolui e muda todos os dias. Como é que a gente pode comunicar o que a gente encontra para que o médico na ponta, que está ali no leito com o paciente, consiga aplicar, né, esse novo protocolo, esse dado que foi encontrado, né, dentro desse ambiente mais controlado e extrapolar isso para a prática clínica? Sem dúvida, isso é um grande problema, né? Não adianta eu pegar a inteligência artificial de um hospital americano, por exemplo, e que tem uma população específica, uma característica populacional específica, e aplicá-la aqui nos hospitais de São Paulo, que tem uma população diferente, um ambiente completamente diferente do americano. Então, talvez eu não tenha a mesma acurácia que eu vou ter no hospital por não ter customizado para a população nossa específica. Então, essa adaptação é fundamental, né? E geralmente uma nova tecnologia, ou um novo dado da ciência, né, da bancada para a beira do leito, ela demora anos. Tem estudos que falam mais de 10 anos, 15 a 17 anos, para uma nova tecnologia ser aplicada na beira do leito. Isso demora. O exemplo que eu gostaria de usar é uma coisa simples, que é o ajuste do ventilador mecânico. A depender do volume corrente, né, da quantidade de ar que entra e sai do pulmão num ciclo respiratório, se esse volume de ar, esse volume corrente for muito alto, e a literatura fala acima de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, de acordo com a massa corpórea e o sexo do paciente, né, isso é uma coisa extremamente definida da literatura. Acima de 8 ml por quilo, o ventilador pode fazer mal ao paciente, mas até hoje, essa evidência é dos anos 2000, até hoje a gente vê na beira do leito pacientes que estão recebendo um volume corrente de ar no ventilador acima do predito, apesar disso ser um dado que está disseminado em todas as unidades de terapia intensiva. Esse conhecimento não é um conhecimento difícil de obter. Esse conhecimento está livre, publicado em inúmeros artigos científicos sobre o tema. E, no entanto, a gente não tem 100%, ou a maioria dos pacientes, né, muitas vezes não estão submetidos a essa técnica de ventilação que seria adequada. Isso a gente não está nem falando de uma grande tecnologia nova, né, que precisa das pessoas entenderem, conhecerem a tecnologia, estudarem sobre aquela tecnologia, estarem aptos a usar aquele tipo de tecnologia, né? Então, a comunicação é muito importante e nem sempre ela chega na linha de frente, na ponta, né? E, doutor Gustavo, você saberia dizer o que a gente poderia fazer para melhorar esse processo de comunicação, para que essas informações, esses achados cheguem mais rápido nesses médicos que estão ali no dia a dia? A disseminação dessa informação é fundamental, né? Educação médica continuada, revisões periódicas, reuniões científicas periódicas, briefings e debriefings de eventos, né? Muito importante a equipe estar a par e passo das novas diretrizes. Por exemplo, a pandemia respiratória que a gente teve agora, de Covid, né? Esse dado do volume corrente que eu falei é fundamental, né? Se você ventilar um paciente com Covid com volume corrente acima de 6 ml por quilo, você vai machucar o pulmão, o paciente nunca vai se recuperar daquilo. E, no entanto, a gente cansou de ver pacientes com a ventilação completamente inadequada. Então, não só comunicar, mas educar a equipe de saúde, a equipe multidisciplinar da UTI, ter várias camadas de segurança. Se o médico, por exemplo, não conseguiu identificar que aquele volume de ar, por exemplo, no exemplo que a gente está citando, o volume corrente está acima de 6 ml por quilo, o enfermeiro pode checar isso, o fisioterapeuta pode checar isso. São várias barreiras de segurança, por isso que é importante a gente sempre trabalhar em equipe, participar de visitas multiprofissionais, amarrar os achados da visita multi, as estratégias, as metas terapêuticas para aquele dia, para aquele paciente. E é muito importante a equipe toda estar a par e passo disso tudo. E a comunicação é feita na própria visita, alinhando metas, alinhando estratégias para a gente poder dar o melhor cuidado para o paciente. E se der, envolver a família ou a família do paciente, ou o próprio paciente no cuidado
que ele pode ser também mais uma barreira. Ele vai entender o que está acontecendo, o familiar, o acompanhante, ele vai entender o que se passa, a importância daquele dado e vai ajudar a gente a atingir o objetivo. O cuidado é centrado no paciente. E tem evidências científicas também de que quando a família participa do cuidado na UTI, o desfecho do paciente é melhor. Então, envolvendo não só a equipe multi, mas também os pacientes na terapia intensiva. É muito importante para a comunicação e para a informação chegar na linha de frente. Assim, a gente tá falando bastante sobre a comunicação e da importância dela né, na medicina, né? Entre médicos, dentro do hospital, entre o paciente e o médico. E também com a chegada do paciente no hospital, né? A gente já falou isso aqui em outros episódios, né? Todo esse processo, não só na internação, mas às vezes para fazer um exame ou só para uma consulta. E eu queria te perguntar o que você acha, né? Desses novos modelos preditivos, como é que eles ajudam na comunicação, porque a gente, quando fala de medicina, a gente também fala de um cenário de incerteza. Então, como é que você acha, qual é a sua visão a respeito desses modelos preditivos? Sem dúvida nenhuma, eles são importantíssimos, tem evidências de literatura estrangeira, americana em específico, de que eles conseguem antecipar um evento, uma deterioração clínica, um evento adverso, em torno de 48 a 72 horas antes daquele evento acontecer. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente puder usar tecnologia, inteligência artificial para a gente prever a deterioração de um paciente, isso vai ajudar de uma forma muito importante na beira do leito. A gente vai antecipar uma série de problemas que hoje a gente não consegue antecipar. Um problema muito sério hoje é a deterioração clínica de um paciente que não é observada. E aí a equipe entende que o paciente está deteriorando na hora que ele tem uma parada cardíaca, a hora que ele tem uma queda de pressão, precisa ir para a UTI para iniciar drogas vasopressoras para poder subir a pressão do paciente. E muitas vezes isso já é tarde demais, especialmente numa população de maior risco, como pacientes idosos, imunossuprimidos, transplantados, oncológicos. Então, quanto mais eu puder antecipar a deterioração clínica, melhor. E a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, vai trazer esse benefício. Infelizmente, aqui no nosso hospital, aqui no Einstein, a gente não tem isso de uma forma concreta. Estamos fazendo vários trabalhos, protocolos, para poder identificar a melhor inteligência artificial para a gente poder ser preditivo. Mas isso não é ainda uma realidade no nosso hospital. Mas em breve, muito em breve, a gente vai ter isso como uma realidade. E isso vai trazer muitos benefícios na beira do leito. Dr. Gustavo, a gente já trouxe aqui nesse episódio a importância da boa comunicação no ambiente hospitalar. Um médico precisa se comunicar bem com seus pacientes e os pacientes também precisam se comunicar bem com os profissionais de saúde para que recebam assistência adequada. É através dessa boa comunicação, por exemplo, que o médico convence o paciente de que uma nova tecnologia funciona bem, é ideal para ele e coisas desse tipo. Como você enxerga a importância do papel da comunicação nesse processo? O sistema hospitalar, o hospital é um sistema, né? Eu não tenho um médico ou um enfermeiro que vai cuidar do paciente o tempo inteiro. Se o paciente ficar 7 dias, 10 dias, 14 dias internado, eu vou precisar de um time ou vários times que vão cuidar daquele paciente. Aí a comunicação é fundamental, a transição de cuidado. Por exemplo, na UTI, eu pego o plantão de manhã e passo o plantão no fim da tarde, no começo da noite. Outra equipe vai pegar esse plantão e vai passar no dia seguinte, muitas vezes, para uma equipe totalmente diferente, se a gente não tiver um esquema de diaristas. Então, a transição de cuidado, a comunicação adequada dessa transição de cuidado é fundamental. E muitas vezes é uma grande foco de erros, né? Se eu passo uma informação inadequada para um paciente, para a equipe que está assumindo, ele pode ter muita dificuldade em entender, interpretar as alterações clínicas que aquele paciente vai apresentar. Então, a transição, o cuidado na transição de cuidado é muito importante. Hoje, a gente utiliza uma passagem de plantão, a transição de cuidado nossa é estruturada, em que a gente tem pontos específicos que a gente passa do paciente, do plano de contingência, situações especiais de consciência situacional, né? Para quem escalonar caso aconteça algum problema. Então, a gente já tenta deixar isso na passagem de plantão tudo muito bem esmiuçado para a pessoa que está recebendo aquele paciente, aquela informação daquele paciente que nunca viu aquele paciente antes, ela já pegue a par e passo tudo que está acontecendo, qual é o plano de contingência, as metas terapêuticas para poder dar continuidade no cuidado. Então, nesse ponto, a comunicação é fundamental.
Se ela for mal feita, certamente o risco de erro com aquele paciente vai ser muito grande. Então a gente precisa otimizar a passagem de informação, a comunicação de transição de cuidado, a comunicação de informações daquele paciente. Isso também vale para o paciente e para o seu familiar. Hoje, no processo diagnóstico, pacientes e familiares estão envolvidos no processo diagnóstico. Então, ser um bom historiador, entender por que ele vai fazer aquele exame, por que ele toma aquele remédio, ou como que ele tem que tomar aquele remédio, ou em que situações ele tem que procurar o sistema de saúde, situações de deterioração clínica, se ele não melhora do sintoma, sinais de alerta, isso tudo é muito importante. Então, a comunicação do paciente com o time diagnóstico e a comunicação do time diagnóstico com o paciente, alertando ele da importância dos remédios, dos exames e dos sinais de alerta, é fundamental para a gente poder ter um processo diagnóstico robusto para diminuir a chance de erro. Então, o paciente precisa se preparar antes de uma consulta para contar bem, de forma objetiva e acurada, as informações que ele tem para passar, os problemas que ele tem para dizer. Então, isso é uma coisa que a gente também está trabalhando no processo diagnóstico. Chamar o paciente e o acompanhante, ou familiar, para perto, para dentro do processo diagnóstico, e tornar as informações que ele passa para o time diagnóstico muito mais objetivas, sucintas e precisas. Então, queria agradecer ao Dr. Gustavo Janot, Dr. Gustavo, que é médico intensivista e médico especialista em segurança do paciente no Einstein. Obrigado, foi ótima a nossa conversa. Foi muito legal a nossa conversa. Obrigado. E para terminar, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir a gente nas redes sociais, @MIT Tech Review BR, e se inscrever no nosso canal. Lembrando que além dos artigos que saem semanalmente nas colunas de Health Innovation da MIT Technology Review, a gente também tem a revista física, que você pode encontrar, inclusive, esse artigo que foi tema de hoje no podcast e foi publicado na edição de Informação. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.